Família, se liga só, hoje a gente vai discutir uma parada que provavelmente vai rolar aí nessa segunda temporada de Yokoso. As coisas estão ficando mais apertadas a cada episódio que vai se passando, e temos um momento de um plano da Arisu que ela quer expulsar o Kiyotaka de dentro da escola, de qualquer forma. Só que ainda assim nós temos uma prova que acontece, só que ele conseguiu resolver um exame todo sozinho. Um exame especial que surgiu, um exame extra, por conta de ter passado por algum exame que ninguém foi expulso e tudo mais. Então a escola em si decidiu colocar esse exame pra rodo, e é um exame simples. Eu vou explicar tudo pra vocês. Você vai entender também como que o Kiyotaka botou toda a mente dele pra funcionar e resolveu esse exame sozinho, salvando todo mundo que ele queria salvar e a própria pele também. Então prepara e vem comigo. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, na segunda-feira, 2 de março, a Shabashira anunciou o novo exame especial, que parecia um pouco inquieto no geral, né? Comparado com os anos anteriores, esse exame especial nunca tinha sido realizado antes. Como a gente falou, foi por conta de ninguém ter sido expulso. Foi a primeira vez na história da escola que nenhum aluno tinha saído até então. E normalmente a taxa de reprovação do exame especial é de tipo 3%, mas é muito difícil baixar essa porcentagem para 0%. O nome do exame que a gente está falando é o The Class Pool. Esse exame aí traz os seguintes detalhes: os alunos podem dar votos de louvor a outros alunos, né, para salvar de outras turmas, e também dão votos para derrubar as pessoas, quem deveria ser expulso, né? E mesmo que um aluno seja totalmente odiado na sua turma, ele ainda poderia ser salvo pelos elogios das outras turmas. Os vencedores receberiam pontos de proteção. Esses pontos podem invalidar algumas expulsões, por exemplo, reprovação num exame. E o ponto de proteção é intransferível, tá? É quase equivalente a 20 milhões de pontos privados que a gente está falando, então é ponto pra caramba. E esse exame ainda vai ser repetido caso aconteça alguma coincidência extrema de ter empate e tudo mais, então, ou rolar desistências, né? Bom, a partir daí as coisas vão começar. Depois de toda a explicação da Shabashira, durante a hora do almoço, o grupo do Ayanokoji se reuniu no refeitório e eles começaram a discutir esse exame especial. A Sakura estava preocupada com a possibilidade de um deles ser o alvo das outras turmas para ser expulso. E o Kimura, cara, sugeriu que eles pudessem trabalhar juntos para poder evitar que qualquer um deles chegasse por último e tivesse uma expulsão. Miyake também estava preocupado com toda a criação de grupos maiores, tá ligado? E Keisei aconselhou eles a não se destacarem ou causarem problemas para chamar mais atenção para si mesmos do que qualquer outra coisa, de qualquer maneira, né? Eles são adequados para essa estratégia, então poderia ser que eles fossem os alvos principais. Também discutiram possíveis candidatos para votos de crítica, como por exemplo, Koenji sendo possível candidato, só que a Sakura ainda assim argumentou que ele ainda estava contribuindo para as aulas de alguma maneira. Eles então acabaram vendo o Ryuen lá sentado sozinho lendo um livro, dando a imagem de que ele não faria nada para se proteger, pelo menos era o que parecia. Horikita foi perguntar ao Ryuen sobre o plano dele, só que acabou sendo ridicularizada, né? O cara já voltou às origens dele. Ela finalmente perguntou se o Ryuen poderia sobreviver a uma situação como essa usando toda a força dele, ao que ele respondeu com uma risada de que tipo assim, eu posso, né, cara? O poder da minha força é insuperável. Só que chegando mais tarde então, naquela noite, a Kei ligou pro Kiyotaka. Eles começaram a falar um pouco sobre o exame. E ele pediu pra Kei pra falar com ele se encontrasse qualquer coisa com alguém consolidado aí que poderia atingir uma outra pessoa antes de encerrar essa ligação. E ele pretendia não se envolver profundamente na operação de votação, mas em preparação para certos imprevistos, né? O cara tem que estar ali usando tudo, as suas ferramentas ao seu favor. Ele vai observar a movimentação da votação. E aí, o grupo do Ayanokoji, então, depois, no dia seguinte, decidiu enviar um membro para a escola mais cedo para coletar informações durante 3 dias, tá ligado? O Kiyotaka foi adiantado e acabou encontrando a Ichinose, com quem ele teve uma conversa sobre a vontade de ajudar todos os colegas dele. A Ichinose, nessa hora, ofereceu apoio para o Kiyotaka, prometendo elogios caso ele precisasse. Eles, então, encontraram outra pessoa, a Sarina, veterano do Kiyotaka aí, e conversaram sobre o exame especial do primeiro ano e a possibilidade do Nagumo ajudar ele em troca de alguns favores. O Kiyotaka também se encontrou com Shina, né, Hiyori, na biblioteca, onde eles discutiram sobre a situação do Ryuen, que praticamente estava expulso. Mais tarde eles concordaram em encontrar com Hirata no Keiaki Mall e ter uma conversa com a Sakanagi também sobre o exame e também sobre a suspensão do pai dela, porque o pai da Sakanagi tinha sido suspenso recentemente e ela não sabia o que estava acontecendo. Kiyotaka então encontrou Hirata e começou a expressar uma certa preocupação sobre a necessidade de alguém sair da escola e sugeriu que o Hirata poderia se sacrificar.
o Kiyotaka questionou o Hirata sobre a vida amorosa e depois discutiu com a Ichinose também no quarto à noite, onde ela revelou que precisava de mais de 4 milhões de pontos privados para evitar as condições do Nagumo. Então o Kiyotaka começou a elaborar o plano aí para poder ajudar ela também. Olha só, para você entender o que a gente falou no início, ele tá bolando o plano para ajudar todo mundo que ele quer. Mano, na manhã seguinte lá, quando o Kiyotaka entrou na sala de aula, ele já percebeu uma mudança no ar. Foi diferente do dia anterior. Era uma sensação de unidade, tá ligado? Ele percebeu que isso implicava que tinha a existência de um grupo maior que desafiaria esse exame. A galera tava começando a se formar, o que as pessoas tinham medo. Que isso aí também acabou percebendo essa parada aí. Então, na pausa pro almoço, o grupo do Enokoji começou a discutir sobre esses grupos maiores e quem poderia ser o alvo agora. Era incomum ver um número aumentar em só um dia. Só que Hirata e Suzune, a Horikita, não perceberam a existência específica de um grupo maior. No caso do Hirata, pode ser porque ele é meio neutro, né, nessas paradas. E se pedissem uma certa cooperação pra ele, ele poderia se opor a essa parada, né, desmantelando todo esse grande grupo aí. Só que o Kiyotaka, então, recebeu um telefonema do Manabu e saiu do café. O Kiyotaka, então, encontrou com o Manabu e seu ex-colega de classe aí, que também era o ex-secretário do Conselho Estudantil, Akane Tachibana. Eles discutiram sobre esse exame e sobre a Horikita. O Manabu também perguntou se teve algum movimento incomum do Nagumo, só que o Kiyotaka ainda não tinha observado nada de perto. E o Kiyotaka respondeu que ele faria o que ele pudesse. Nessa hora, Kei ligou para o Kiyotaka de noite de novo, só que agora ela informou que um grande grupo estava começando a atacar. Ele tinha pedido para ela fazer isso. Então ele ligou para o Manabu e pediu ajuda. Mais tarde, ligou para Kushida e também perguntou diretamente pelo líder, porque ele já acreditava que a Kushida já sabia, e ela era a única na classe C que seria capaz de andar por aí, acumulando votos nas sombras. A princípio, a Kushida negava ser a responsável por esse tipo de coisa, mas diz a ele que tem o conhecimento de quem é o líder, só que ela não pode divulgar essa informação, porque ela é a única que sabe disso, e a pessoa com certeza perceberia que ela traiu essa pessoa se fizesse esse tipo de coisa. Então o Kiyotaka aceitou a desculpa dela, né, e optou por não insistir. Ela, então, perguntou sobre uma contramedida, ao que ele respondeu o seguinte: se você não me revelar a informação, então não vai ter o que eu possa fazer, pô. O cara vai falar a contramedida? Ou seja, a Kushida nessa hora já chegou falando tudo. Ele jogou o verde pra colher maduro, irmão. Ela falou que Yamauchi era a pessoa responsável, explicou que ela contou a ele porque queria ver como ele mudaria a situação. Mas aí o Kiyotaka descobriu que na verdade o verdadeiro mentor foi Sakayanagi e não Yamauchi. Então, depois disso, Kiyotaka entrou na sala no dia seguinte também, seguido pela Horikita com o Sudo, né? E quando ele observou a atitude da Horikita, ele deduziu que o irmão dela ainda não tinha falado nada com ela. Durante o almoço, na sexta-feira já, um dia antes do exame, Horikita e Manabu se encontraram, combinaram aí depois de um telefonema, e quando ela chegou lá no destino, o irmão dela já estava lá. Eles então falaram sobre o exame do primeiro ano e o Manabu avisou que não poderia apoiar ela em termos de pontos particulares, só por causa de tudo que aconteceu no exame anterior. E a Horikita respondeu, dizendo que, beleza, eu não preciso dos seus pontos. Em vez disso, ela pediu que o irmão dela dê coragem para ela passar por isso. Eles então falaram sobre a escola e sobre o Kiyotaka. E o Manabu disse para Horikita que ela não poderia alcançar o Kiyotaka, mas isso não seria necessário, porque ela só precisava continuar crescendo como ela estava agora e se aventurar cada vez mais. Depois da escola, Shabashira anunciou na manhã que seria o dia do exame. A Horikita se levantou para chamar a atenção de todos, só que o Hirata tentou impedir ela. Ela começou a argumentar que seria injusto que outros alunos excelentes fossem eliminados nesse exame. Koenji apoiava a Horikita e começou a comentar, né, que ela era uma pessoa diferente naquele dia. Então a Horikita se ofereceu para nomear as pessoas que deveriam sair, alegando que ela estava fazendo a coisa certa e explicando o seu motivo para isso. Só que o Hirata bloqueou essa sugestão e tentou passar para outros tópicos, porque o ideal era que ninguém fosse expulso. Só que ele foi impedido por outra pessoa, o Sudo. Então rolou uma confusão lá dentro. Nessa hora a Horikita declarou que a pessoa que tinha que sair era Yamauchi. Só que o Yamauchi, cara, ele reagiu negativamente. Só que ela foi lá, forneceu evidências de apoio sobre as fraquezas gerais, né, que superavam as fraquezas do Sudo e do Koenji também. Só que o Yamauchi estava lutando em vão para se defender. A Horikita desferiu tipo um golpe final, deu um ultimato nele, revelando a todos que o Yamauchi era um espião da classe A através da conexão que ele tinha com Arisu Sakayanagi. E isso tudo veio a partir do Kiyotaka descobrindo a parada. Então olha só, acrescentando mais credibilidade ao que ela tava falando, mano, as coisas começaram a ficar pior dentro dessa classe. O Yamauchi tentava se afastar dessa afirmação, só que ninguém parecia acreditar nele, enquanto o Koenji estava ridicularizando ele constantemente, mano. A Horikita também apontou a Kushida, que também ajudou a reunir os votos críticos contra o Kiyotaka.
Com a Kushida admitindo a sua culpa para poder evitar rebaixar sua avaliação, a Horikita tentou fazer uma votação de classe sobre o assunto, mas acabou sendo interrompida pelo Hirata, que nessa hora já estava enfurecido, acreditando que a ação não traria nenhum benefício para a classe e estava só rompendo as amizades ali dentro, né? O clima estava pesado. Só que ele, no entanto, não poderia apresentar nenhuma resposta ou sugestão mais adequada para os vereditos da Horikita. Então a aula terminou com um resultado indeciso nessa hora. O grupo do Ayanokoji então se reuniu no café e todos ficaram preocupados com o Kiyotaka. Ele analisou toda a situação e depois que o grupo avistou o Hirata lá inexpressivo, sentado no banco e tal, junto com o Kiyotaka, notando que foi a primeira vez que viu naquele estado, ele saiu do grupo e foi sentar com ele do outro lado do banco. O Hirata disse ao Kiyotaka que ele queria que o Kiyotaka liderasse a classe no futuro, porque ele não pode mais fazer isso. Como o Kiyotaka insistindo aí que o Hirata devia, né, proteger a classe e tal, do jeito que ele sempre fez, o Hirata se levantou e se opôs, começou a elogiar o Kiyotaka, né, falou que ele era muito bom e tal, e ficou por isso, não teve problema. Só que lá na classe D, o Ryuen estava enfrentando a possibilidade iminente da expulsão, o que preocupava Ibuki e Ishizaki também, porque eles reconheciam sua maior importância para a classe. Sabiam que independente de qualquer coisa, o Ryuen, ele é uma pessoa que comanda bem. Ibuki concordava em coletar os pontos privados do Ryuen para ajudar ele a evitar a expulsão. Na classe B, a Ichinose estava pedindo pontos privados para os seus colegas para salvar a classe, aceitando os termos aí do Nagumo para poder emprestar o valor restante. A Arisu então nomeou Katsuragi para ser expulso na classe A. Sem oposição, todo mundo aceitou como parte de um acordo para aliviar essa pressão aí sobre o Ryuen. O Yamauchi concordou em cooperar com a Arisu para poder obter votos de elogio para que ele não fosse expulso. Porque é aquilo, ele era o bode expiatório da Arisu lá dentro. E olha só, calma, vocês vão se surpreender, mano. A Arisu confirmou no Kamuro e revelou o plano para manipular o Yamauchi agora e as intenções dela com o Kiyotaka. Antes do exame, a Arisu descobriu a fonte do vazamento de informações e ela começou a elaborar um plano mais complexo para se manter focada na expulsão do Kiyotaka. Só que, no sábado, dia do exame, a maioria das turmas já resolveram as suas situações. A classe A escolheu Katsuragi, enquanto a classe D escolheu o Ryuen para expulsão. A classe B estava avançada na base lá de que ninguém seria expulso, né? Porque a Ichinose ia proteger todo mundo. Só que não dá para garantir absolutamente nada nesse exame, até que os resultados sejam realmente publicados. E a Horikita perguntou ao Kiyotaka se ele ficou realmente de lado, apesar de estar em perigo e tal. E em troca disso, ele perguntou se parece que ele fez alguma coisa. Ela responde que pelo menos não superficialmente. E realmente, ele não fez nada superficialmente. Foi tudo manipulado com uma jogada só, tá ligado? Uma jogada. Foi o fato dele falar com o irmão dela quando ele descobriu a parada com a Kei, que mudou a história toda. Quando ele disse essa resposta pra ela, ele ainda acrescentou que foi ela quem salvou ele. Ele não precisou se salvar. Então não tem necessidade dele fazer absolutamente nada. Ela brincou que, porra, não tem graça, né? Como assim? Se fosse verdade, você não ia falar e tal. Ficou lá zoando com ele. E ele retrucou que seria mais engraçado se ele tivesse lutado mais e ainda assim perdido junto com ela. Mas ele não lutou praticamente nada. Então ela aceitou as palavras dele e os dois reconheceram que poderia ser a última conversa deles como vizinhos, porque o Kiyotaka poderia ser expulso. Depois de um silêncio longo, a Shabashira chegou na sala de aula e anunciou o início da prova. Os alunos foram chamados pelos seus nomes e foram votando individualmente. Cada um fez a votação e os resultados foram anunciados depois. Na classe A, a Arisu teve o maior número de votos e elogios, totalizando 36 votos. Enquanto isso, aquele que obtivesse mais votos críticos seria imediatamente expulso. Mashima, professora da turma, anunciou que a pessoa com menos votos era Totsuka, com 36 votos de censura. O Katsuragi levantou a voz, se levantou, né? Ele ficou tipo assim, ué, por que Totsuka é que era o cara com esses votos, se todo mundo falou que ele ia ser expulso? Mashima confirmou que o Katsuragi obteve alguns votos de elogio a mais que salvaram ele da expulsão. E o Katsuragi então soube instantaneamente que isso era um dos esquemas da Arisu com outras turmas. Então, aquilo tudo que rolou da ameaça de se livrar dele, a Arisu explicou que isso era só uma mentira, porque o Katsuragi era muito mais útil para a classe dela do que o Totsuka. E ela também confirmou que ele não era o alvo e que eles não vão cobrir esses 20 milhões de pontos necessários para reter a expulsão. Vão expulsar mesmo. A Arisu argumentou que seria contraintuitivo expulsar alguém que ainda tem uso para eles, né? E ao mesmo tempo declarou também que o exame era perfeito para poder descartar pessoas desnecessárias. Katsuragi ficou sem palavras, incapaz de refutar o que ela falou, e ela revelou que manteve isso de uma forma mais clandestina para que Totsuka não recebesse votos de elogio de outras classes, porque se ele recebesse, ia anular esses votos aí e acabar que ele não seria expulso e o Katsuragi seria.
Além disso, quando sinalizou a saída do Katsuragi, ninguém se incomodou em dar seu voto de louvor ao Totsuka. Com isso, a Arisu agradeceu ao Totsuka pelo trabalho duro, por cuidar de si mesmo, estando sempre ali à frente da beira do colapso. Shabashira, então, na outra sala, chegou e começou a anunciar os resultados. Começando pelos 3 primeiros que receberam os maiores votos de elogio, tá? O terceiro e o segundo lugares foram, respectivamente, Kushida e Hirata. Kushida, né, que manipulou a parada atrás dos panos. Hirata recebeu também porque era um cara da boa. E o primeiro lugar ficou pro Kiyotaka. Uma surpresa! O Yamauchi foi o primeiro a reagir a isso, achando esses resultados absurdos. Por que o Kiyotaka ficou em primeiro lugar? A Shabashira confirmou novamente que o Kiyotaka, na verdade, recebeu 42 votos. E a Suzune não conseguiu esconder a surpresa. Perguntou o que ele fez para acontecer isso. E ele recebeu mais votos do que o número de alunos da sala dele. Mesmo que tenha votado nele por unanimidade, não daria para ele receber isso tudo. E ele respondeu que ele não fez absolutamente nada, internalizando que quem fez tudo sozinho foi a Arisu, tá ligado? E a Shabashira então anunciou que quem recebeu mais votos da crítica para poder sair foi o Yamauchi, com 33 votos. O Yamauchi perdeu o controle total nessa hora, argumentando que não é possível. A Arisu prometeu pra mim que eu ia receber votos de elogio, só que a Shabashira pediu provas, mas não tinha como ele fornecer prova nenhuma, além de promessas verbais, né? Ela só falou da boca pra fora pra ele, então a Shabashira ordenou que ele saísse na hora. Só que o cara não se moveu não, ele ficou lá, né? Como um bot ficaria, né? Como um figurante ficaria, não moveu um centímetro. O Koenji começou a zoar o Yamauchi por ter sido enganado, perguntando se ele seria patético até o fim, se ele ia ficar parado lá. Isso fez com que ele instalasse na mente dele e imediatamente ele agarrou a cadeira e começou a atacar o Koenji. Só que óbvio, o Koenji, bodybuilder aqui ó, aesthetics, tá ligado? Segurou ele, afirmando que pretendia matar ele. Então ele não deveria ter problemas se fizesse o mesmo. E aí a Shabashira interveio, falou, acabou, Yamauchi, sai daqui. Você tá quebrando tudo, gritando alto, sai da aula, meu irmão, vai embora, você já foi expulso. O Kiyotaka ficou observando a aula toda, notando aquela atmosfera, né, muito solene depois da expulsão. E nesse trechinho aí, a Horikita começou a ficar surpresa com a apatia do Hirata, que leva a maioria dos alunos a sair da escola chocados com o seu estado. E o Kiyotaka, quando saiu, refletiu sobre as ações do Koenji, que justifica a cooperação com o meio de evitar sua própria expulsão, apesar de tudo parecer meio intimidador para os outros. E a Horikita, quando perseguiu o Kiyotaka, buscava entender o que aconteceu, aonde que ele antecipou todos esses eventos recentes que tinham acontecido. Só que ele se esquivava das perguntas e refletia sobre a estratégia da Arisu e não dele. O Kiyotaka analisou que a Arisu estava procurando uma competição justa contra ele, ou seja, utilizando o Yamauchi como um peão para tentar expulsar ele, seria uma manobra que acabou por falhar devido a todas as precauções tomadas pelo Kiyotaka e ao apoio totalmente inesperado dos votos de elogio lá que aconteceram quando a Kushida começou a falar do bode expiatório Yamauchi. Então, os votos revelaram que Arisu ficou em primeiro lugar, depois veio Ichinose, depois o Kiyotaka e depois Kaneda. Foram os que receberam os mais votos de elogios, enquanto os piores votos foram Yahiko, Yamauchi e Shiro também. Depois disso, Ryuen e Katsuragi discutiram sobre as posições e futuras estratégias, com o Ryuen até sugerindo que ainda podem ter jogadas a serem feitas contra a Arisu. E o Kiyotaka relembra um pedido de ajuda da Ibuki e do Ishizaki também para poder salvar o Ryuen da expulsão, destacando a impopularidade do Ryuen e a difícil decisão de sacrificar outro aluno no lugar dele. Mas acabou que funcionou. Então, depois de uma negociação mais tensa, foi decidido que Manabe seria sacrificada. Isso depois dela ter causado vários problemas para a classe D. A cooperação dos esforços da Ibuki e do Ishizaki, numa reunião de pontos para poder salvar o Ryuen, ilustraram uma complexa rede de alianças e estratégias por aí, enquanto o Kiyotaka meio que ficou ali como uma figura central, manipulando todos os eventos ao seu favor em toda essa história. Mano, depois disso, o Kiyotaka encontrou com a Arisu, depois de receber o convite dela por e-mail, né, para se encontrar lá no prédio especial, e eles discutiram o exame recente. A Arisu revelou que o adiamento da batalha foi devido a uma correspondência que ela recebeu sobre o seu pai, suspeitando que a mesma pessoa que suspendeu temporariamente o seu pai também planejava a sua expulsão. E a Arisu explicou como que ela garantiu a sua segurança, ordenando que a classe A desse ao Kiyotaka os seus votos de louvor e como o Yamauchi se tornou o alvo por ter derrubado ela lá no campo de treinamento misto, né? Quando ele derrubou ela no chão e ficou falando as besteiras, é aquilo, passou como figurante, derrubou a pessoa especial, nem ajudou nem nada, ficou, a Sakanagi é uma pessoa bonita, mas é tão desastrada e tal.
Pô, o cara nem uma desculpinha ali pediu direito, então por isso que ele virou alvo, pô. E durante a conversa, o Tsukishiro apareceu, representando o conselho de administração lá, pra atacar Arisu. Só que ele foi contido pelo Kiyotaka. Lembrando que o Tsukishiro também foi jogado ali dentro pelo pai do Kiyotaka para poder tirar o Kiyotaka de dentro da escola, para que ele voltasse para a Sala Branca. O Tsukishiro então entregou uma mensagem do pai do Kiyotaka ameaçando ele, mas apesar das provocações de Tsukishiro, cara, o Kiyotaka não revidou. O Tsukishiro então finalmente saiu, anunciando seu início formal de trabalho na escola em abril, mano. A Arisu começou a elogiar a conduta do Kiyotaka diante dos ataques dele, e eles concordaram em resolver sua disputa no próximo exame, com a Arisu agradecendo a oportunidade de ser adversária principal ali do Kiyotaka, afirmando que não precisaria de outra chance para acabar completamente com ele. Finalizando assim mais uma história de Yukoso incrível. E assim, muito brabo, né? A gente vê como um único movimento, uma cartada, fez a história mudar completamente. Fez com que o Kiyotaka conseguisse se tornar realmente a cabeça pensante central de todo esse esquema manipulado e feito pra expulsar ele, né? Doideira, cara. Mas, se você curtiu, capricha no likezão e não esquece, quer continuar acompanhando Yukoso aqui no canal? A gente tá falando da novel pra caraca. Então se inscreve, ativa esse sininho, compartilha o vídeo pra geral pros seus amigos que curtem, que eu sei que eles vão gostar muito e vão querer acompanhar firme e forte com a gente. Informação não falta nunca, meus amigos, nunca, sempre tem novidade. Tamo junto sempre, família, beijinho no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!